Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje Isaías, a partir do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o orvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 7. E sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, reis de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores dos bosques com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E disse-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartemo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigares os homens, senão que também afadigares ao Deus? Portanto, o meu Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que se enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra de Assíria, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os arbustos.
Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 siclos de prata será para as sarças e para os espinheiros. Como arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiro. E quando a todos os montes que costumam cavar com enxadas para ali, não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá bois e para serem pisados pelas ovelhas. Capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Asbaz. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-a, irá passando por ele, chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temeis o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha, de escândalo, as 2 casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, seja a lei entre os meus discípulos. Esperarei ao Senhor, e esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, estão amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Amém? Continuando agora no livro de Amós, a partir do capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores plantearão, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avim, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E ao povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregares a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdote, o que tem cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Borza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas em Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, e com tempestades no dia da tormenta. E o seu rei irá para cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até o tornar cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Quiriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juiz no meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram por seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizareis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3. Ouvi palavras do Senhor, fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?
Fazei ouvir isso nos palácios de Asdote e nos palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou que em pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa do inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, que oprimis aos pobres e esmagais os necessitados, que dizeis dos vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecerei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem águas, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito, e vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e ao mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis que o que forma os montes e cria os ventos e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 converterá 100. E a que saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite e manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta os que repreendem e abominam o que fala sinceramente.
Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que viveis, e assim diz o Senhor dos Exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos Exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para o pranto o que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembléias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus de Israel, Deus dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós hoje, e nos vemos no próximo dia.